Estamos nesse domingo de carnaval, juntos aqui para adorarmos ao Senhor e para aprendermos mais de Sua palavra. Eu queria começar perguntando: quem aqui, nem que tenha sido na sessão da tarde, já assistiu a algum dos filmes do Rocky Balboa? Levanta a mão. Todos, praticamente todos já assistiram. E quem já assistiu sabe que, na maioria das vezes, o personagem interpretado pelo ator Sylvester Stallone, ele vence no final. No final, ele ganha, no final ele acaba se saindo vencedor. Mas o que é que acontece antes dele vencer, irmãos? Ele apanha, mas apanha e cai e levanta para apanhar. Aí cai, levanta e no final ganha. E por que estamos falando sobre isso? Estamos falando sobre isso porque isso se assemelha ao que aconteceu com o 7º filho de Jacó. O nome dele era Gade. Vamos descobrir o que esse nome significa e por que ele recebeu esse nome. Para começarmos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o nascimento dele. O nascimento de Gade. É o 7º filho de Jacó. Nós estamos em uma série conhecendo os filhos de Jacó e estamos agora no 7º. Vamos ver o nascimento do 7º filho em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Os primeiros 4 filhos de Jacó, nós vimos que eles eram filhos de Lia, ou Leia, em algumas Bíblias. E agora nós estamos vendo os 4 filhos do meio. Os 4 filhos do meio foram todos filhos de escravas, ou das servas das mulheres de Jacó. O verso 9, Gênesis capítulo 30, verso 9, mostra que Lia acaba imitando a sua irmã, Raquel. Raquel deu a sua serva a Jacó, para que Jacó tivesse um filho com a serva dela. Vamos ouvir a palavra de Deus agora, tá bom? Vamos esquecer as conversas. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus agora, Gerlando. Amém? Gênesis capítulo 30, verso 9, mostra que Lia acaba seguindo o exemplo da sua irmã e dá a sua serva para Jacó ter um filho com ela. Vamos ver o verso 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, ela teve os primeiros 4 filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Nós já vimos que isso era algo comum naquela época. Era algo legal, era algo permitido. Alguém ter um filho com a serva, para que esse filho fosse dele. Algumas mulheres faziam isso, elas concediam suas servas para que o filho que nascesse delas pertencesse à senhora. E isso faz com que Zilpa acabe gerando um filho de Jacó, verso 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então esse vai ser o primeiro filho de Zilpa. Primeiro filho de Zilpa, serva de Lia. E aí no verso 11, Moisés registra o que Lia diz depois do nascimento da criança. Verso 11 diz assim: disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Então aqui nós temos a descrição do nascimento de Gade. O que é que significa afortunada? Rica?
bem-sucedida, rica. O significado de afortunada é sortuda. Então Lia olha para Zilpa, sua serva, que acabou de ter um filho com Jacó, e ele a chama de sortuda, ou mulher sortuda. Teve um filho que vai ser meu. Então Lia a chama de sortuda e coloca o nome da criança de Gade. Gade significa sortudo. Então eis aqui uma mulher que acredita na sorte. Olha para a sua serva e a chama de sortuda. Olha para o filho que vai ser dela e coloca o nome dele de Gade, que significa sortudo, bem-aventurado, bem-sucedido. Aí isso me traz à mente uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O crente tem sorte? Essa frase é nova, né? Por quê, irmãos? Porque é muito comum nós ouvirmos falar sobre sorte ou azar, inclusive na boca de crentes, inclusive na boca de cristãos, né? Às vezes um crente vai contar um livramento que ele teve. Ele diz: rapaz, queria que tu visse a sorte que eu tive. Ô sorte medonha, né? Ou então, ô azar. Hoje eu estou com azar. O dia hoje está ruim. Ô dia azarento, né? O crente tem sorte, irmãos? Tem? Eu acho. Eu acredito que a Bíblia nos ensina duas coisas que existem de verdade. E aí nós podemos dizer que existe mesmo. Primeiro, existe a soberania divina. O que é a soberania divina? Significa que Deus está no controle de todas as coisas. Porque o que é a sorte? É algo incontrolável. Nós podemos dizer que a sorte é algo incontrolável. Eu tive sorte, ou seja, o destino me ajudou, o acaso me ajudou. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não existe acaso. Deus está no controle de todos os acontecimentos. A Bíblia diz que nenhum pássaro cai sem a permissão do nosso Pai Celestial, né? Se nenhum pássaro cai sem a permissão de Deus, isso significa o quê? Que todos os acontecimentos passam pela permissão dele. Tudo o que acontece, Deus sabe, e só acontece se Ele permitir. E é como o Vinícius falou. E às vezes nós dizemos, e é verdade, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não é sorte, irmãos. Então, quando a gente vai contar um livramento, a gente não deve dizer: ah, eu tive sorte, ah, a sorte esteve ao meu lado. Não, não é a sorte, é Deus. Então a Bíblia diz claramente, fala claramente sobre a soberania divina. Porém, a Bíblia fala também sobre outra coisa real: a responsabilidade humana. Então, às vezes, nós dizemos que algo deu errado porque foi azar. Mas o que nós temos que entender é que existe uma lei bíblica chamada de lei da semeadura, da semente e da ceifa. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, nós sabemos que o inimigo não quer que nós adoremos a Deus. E muitas vezes, nas igrejas, porque eu ouvi isso de um pastor que congregou conosco, mas que ele conhecia muitas igrejas.
E ele dizia assim: às vezes o problema no som não é azar nem inimigo. Às vezes é culpa nossa. Mesma coisa de um problema no carro. Você não faz manutenção no carro. Aí você está andando no carro. Aí o carro dá problema. O que você diz? Ou azar. Ou então, eita, que o inimigo está furioso. Você não faz manutenção. Você não coloca água. Você não troca o óleo. Nem combustível direito você coloca, porque está caro. E o inimigo está furioso o tempo todo. Mas tem muita coisa que não é interferência do maligno. Existem coisas que são responsabilidade ou irresponsabilidade de quem? Nossa! Nós estamos no inverno. Aí você sai para trabalhar sem guarda-chuva. E começa a chover. Aí você diz o azar. Azar o quê? Você teve pena de ir no mercantil comprar uma sombrinha e disse que foi azar. Né? Né, Maria? Então, irmãos, ao invés de dizer que teve sorte, quando algo bom aconteceu, agradeça a Deus. Alguns anos atrás, em uma igreja evangélica, alguém cantou uma música sobre o acaso. Uma música muito conhecida no Brasil, mas que fala sobre o acaso. O acaso vai me proteger. Numa igreja evangélica. Isso é inadmissível. O que é o acaso? É o destino. Nós não cremos numa força chamada destino. Nós cremos em uma força pessoal chamada Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. Então, ao invés de dizer, eu tive sorte, diga, Deus esteve comigo. Deus me ajudou. Deus me livrou. Deus me abençoou. Deus me protegeu. Deus me guiou. Deus me iluminou. É Deus, Deus, Deus e sempre Deus. É isso que significa ser crente. É enxergar Deus em todas as coisas. Em todas as coisas, irmãos. Nós não podemos ver Deus, mas podemos enxergar nos acontecimentos. Amém? E antes de dizer que você teve azar, avalie se você não errou, se você não foi negligente em algo, para que algo errado acontecesse. Algumas vezes nós somos negligentes. Às vezes, irmãos, um acidente acontece de carro, seja lá o que for, porque nós já saímos atrasados, porque nós já saímos em cima da hora. Por que não se esforçar para sair um pouco mais cedo, andar um pouco mais devagar? Aí a gente vai ter menos azar, é? Não. Nós vamos ser mais responsáveis. Então, eis aqui uma mulher que parece que acreditava um pouco em sorte, em azar, mas nós acreditamos em quê? Na soberania de Deus. Ele está controlando tudo, mas também na responsabilidade humana. Eu tenho que fazer a minha parte para que as coisas erradas não aconteçam com tanta frequência. Amém? Vamos então agora para a profecia sobre Gade. Nós já vimos o nascimento dele, nós vimos o que a mãe dele falou, colocou nele esse nome, porque para ela aquilo foi uma sorte, mas nós vimos que não existe sorte, existe Deus. E agora vamos ver a profecia que o pai de Gade fez sobre ele. Capítulo 49, verso 19. Gênesis capítulo 49, verso 19. Só um versículo. Aqui em Gênesis 49, Jacó, pai dos 12,
Das 12 tribos de Israel, ele faz profecias sobre cada um dos seus filhos. Ele está prestes a morrer, por isso ele faz profecias sobre eles. Nós já vimos 6. A profecia que ele faz sobre o 7º filho, Gade, está no verso 19. Olha comigo. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Guerrilha é um bando. Acometerá é atacará. E retaguarda é... Como é que está na Bíblia de vocês? Alguém lê esse verso? Alguém que tem outra versão? Pelo quê? Por fim. O quê? Que versão é essa? Vamos usar? Corrigida. Uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá no fim. Interessante. Alguém tem outra versão? No que, irmão? Eu só não entendi o final. E o perseguirá? Irmãos, o que significa pela retaguarda? Retaguarda, muitas vezes na Bíblia vai aparecer com o nome de... Vamos olhar alguns versículos para descobrir. Jó 18 e 9. Antes dos Salmos, Salmo fica no meio da Bíblia. Você volta para o livro anterior, você encontra Jó, capítulo 18, verso 9. Alguém lê para mim? Muito bem. Parece uma palavra aí que provavelmente é o significado de retaguarda, lá em Gênesis 49, 19. Salmo 41, 9. Outro irmão. Alguém já descobriu o que significa retaguarda? Vamos confirmar em Jeremias 13, 22. Livro do profeta Chorão. Jeremias, conhecido como profeta Chorão, porque ele chora quando vê o sofrimento do seu povo. Capítulo 13, verso 22. Tem a palavra que se repete nesses 3 versículos. Que palavra é essa? Calcanhar. Então lá em Gênesis 49, 19 diz que Gade vai ser atacado por um bando, mas ele o atacará, ou seja, Gade atacará o bando pelo calcanhar. Por que, irmãos? Pelo calcanhar. O que é que você imagina que aconteceu naquele versículo? Jacó faz uma profecia. Na profecia ele diz que Gade vai ser atacado. Porém, no final do versículo diz que ele atacará esse bando que o atacou pelo calcanhar. Por quê?
por trás. Mas por que por trás? Se ele foi atacado, irmãos, como é que ele vai conseguir atacar o bando pelo calcanhar, por trás? Trapaceando. Como é, Paulo? Vamos lá. Irmãos, o que aconteceu para que aquele que foi atacado por um bando consiga atacar o bando pelas costas? O que aconteceu? Estão entendendo? Digamos que o Jonas vem para me atacar. E aí você vê essa história. Alguns minutos depois você vê o Jonas de costas e eu atacando pelas costas, pelo calcanhar. O que aconteceu? Ou ele desistiu de me atacar e começou a ir embora e agora eu o ataquei. Ou então, ele achou que já tinha me vencido, achou que já tinha me derrotado, virou as costas para mim para ir embora, e agora eu o ataquei. Entenderam? Ou seja, em qualquer caso, Gad foi atacado, porém ele não se deu por vencido. E no final, por isso algumas Bíblias dizem, no final, ele atacou. Alguém que começou sendo atacado, termina atacando. Amém? Irmã Suiane? A gente pode imaginar muitas coisas sobre como ele atacou, quando ele atacou. Mas, irmãos, o que realmente deve ficar no nosso coração é o fato de Gad não ter se dado por vencido. É o fato de Gad não ter sido derrotado. E aí, como eu disse no começo, isso lembra um personagem de um filme, né? Porque no filme que eu citei, você passa o filme inteiro pensando que ele vai perder. Aí quando é no final, ele ganha. Mas isso não parece apenas com o filme, irmãos. Isso não parece apenas com o personagem. Isso lembra o cristão. E por que Gad lembra o cristão? Porque assim como Gad foi atacado por um bando, o cristão também será. Assim como Gad foi atacado por uma guerrilha, a Bíblia nos adverte que o cristão sempre será atacado. Às vezes ele será atacado fisicamente, né? Como por exemplo, em países em que o evangelho é proibido, os cristãos são atacados fisicamente, os cristãos sofrem fisicamente, os cristãos são perseguidos, os cristãos são mortos. Em países onde o evangelho não é permitido. Mas nós sabemos, irmãos, que mesmo que não seja fisicamente, existe um bando, existe uma guerrilha espiritual que está sempre perseguindo o cristão. Que bando é esse? Que guerrilha é esse? É o reino das trevas. É o reino de Satanás. Está sempre perseguindo o cristão. Nós vimos
alguns domingos atrás, que a nossa luta não é contra o quê? Não é contra a carne, não é contra sangue, não é uns contra os outros, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é que sente a perseguição do reino das trevas na sua vida? Quem é que percebe, um momento ou outro do seu dia, da sua semana, que o inimigo está perseguindo você, que o inimigo está atacando você? Então nisso nós somos parecidos com Gade. A profecia que Jacó fez sobre o seu filho vale para mim e para você também. Uma guerrilha o acometerá. Sim, nós vamos ver isso agora. Isso aponta para a segunda verdade que a Maria está dizendo. Mas irmãos, nós não podemos esquecer dessa verdade. Porque se nós acharmos que nós não temos inimigos, se nós acharmos que o diabo não quer nos destruir, aí é que ele vai conseguir. Porque nós vamos andar desarmados, nós vamos andar desatentos, nós vamos achar que a terra é um shopping, no qual a gente veio para passear, quando na verdade a terra é um campo minado. O planeta Terra é um campo minado, no qual a gente deve andar com atenção. Porque nós vimos alguns domingos atrás que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando o quê? Alguém para devorar. Então não esqueça. Não esqueça da profecia que Jacó fez sobre Gade. É para todo cristão. Exatamente, ele vai cair. Que está fraco, né? É o crente capote, né, Maria? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Amém. Glória a Deus. Então nisso nós somos parecidos com Gade. Porém, irmãos, nós também somos parecidos com Gade porque, assim como Gade não desistiu, nós também não podemos desistir. Somos atacados? Somos. Não é acidente, é bíblico, é profético. Isso vai acontecer, crente. Não se assuste com o sofrimento. Dá vontade de fazer tudo que é besteira. É verdade. O que é que o inimigo faz? Exatamente. O que é que o inimigo faz? Ele faz as coisas estúpidas parecerem sábias. O que foi que ele disse para Jesus? Atira-te abaixo. Que coisa estúpida se atirar. Mas aí ele complementa. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ou seja, atira-te abaixo porque os anjos vão te segurar. Ele pega algo estúpido, como tira a própria vida, mata aquela pessoa, usa droga, e aí depois ele dá um motivo. Porque assim, porque assim, porque assim. Ele pega algo louco e faz aquilo que é loucura parecer sábio. E é por isso que muitas vezes nós acabamos sendo enganados por ele. É porque ele nunca vai dizer: atira-te abaixo para você se escorrachar lá embaixo. Não. Ele diz: atira-te abaixo porque você vai sentir os anjos te segurando. Usa droga porque você vai esquecer dos seus problemas. Tira a própria vida porque você vai parar de sofrer. Aí a pessoa acredita e algo ruim acontece. O muçulmano acredita que se ele se sacrificar por amor à causa, por amor à guerra, ele vai para o paraíso e lá ainda tem 1000 mulheres esperando ele. Exatamente.
Por causa de comida. Ele atenta, ninguém é obrigado a fazer o que ele quer, mas ele tem. E ele persuade, ele mostra o motivo para fazer aquilo. Né? Irmã Suia, você levantou a mão? Tá certo. Então, irmãos, o que eu acho interessante na profecia de Jacó é que ela não termina com o ataque que o filho dele sofreu. Ela termina com o inimigo virando as costas para ele e ele perseguindo o calcanhar do inimigo. Irmãos, o crente perseverante, o crente verdadeiro é assim. Ele é atacado pelo inimigo, mas ele não se deixa vencer. Na verdade, ele vai trazer prejuízo ao inimigo. Como? Quando ele não desiste. Quando no meio das dificuldades ele persevera, ele permanece, aí ele é usado por Deus para atacar o inimigo. Que foi o que Jesus disse? Eu via Satanás caindo do céu à terra. E ele estava falando ali, irmãos, da queda de Satanás do céu para a terra, mas também estava falando do que os discípulos fariam quando expulsassem demônios, quando ressuscitassem mortos, quando curassem enfermos, quando pregassem o Evangelho, o inimigo seria derrotado. Então aquele que nos ataca será atacado pelo crente que não desiste, pelo crente que permanece, pelo crente que persevera, não com as suas forças, mas com as forças que o Senhor nos dá. Irmãos, a Bíblia mostra claramente que é através da nossa perseverança que nós obteremos a vitória. É através da nossa perseverança que nós obteremos a salvação. Tem muito crente enganado dizendo: uma vez salvo, para sempre salvo. Eu já aceitei a Cristo uma vez, não importa o que eu faça agora, eu estou no céu. Jesus diz o quê? Em Mateus 10 e 22, Jesus diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. O que é isso? Você vai ser atacado. Jesus faz propaganda enganosa? Não. Pare de sofrer. Tira essa placa da frente da igreja. Jesus não promete isso. Sereis odiados de todos. Quer me seguir? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até a metade, esse será salvo. Irmãos, aquele que começar a me seguir será salvo. Diz isso? Aquele que perseverar até quando? Irmãos, o fim é só quando ele voltar para nós ou nós voltarmos para ele. Pastor, mas a luta está grande. Já chegou no fim? Não. Então persevera. Pastor, mas eu estou aqui, não aguento mais. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel ou não é? Pois Ele promete que nós não seremos tentados além das nossas forças. Deus é fiel ou não é? Pois Ele promete que vai nos dar forças para suportar o que quer que nós estejamos enfrentando. É por isso que eu vou perseverar até o fim. É por isso que você, crente verdadeiro em Cristo, vai perseverar até o fim. Você vai continuar sendo atacada, você vai continuar sendo atacado. Porém, na tua perseverança, Deus vai te usar para atacar o próprio inimigo.
que você faz, Maria? O que ele faz? Ele aguenta permanecer? Cai fora. Amém. A Maria está dizendo algo certo. Não é pelo nosso poder, irmãos. Não é eu te ordeno, sai. Eu nunca vou dizer isso para um endemoniado. Jesus te ordena, né? É verdade. Amém? Quem vai persistir? Quem vai perseverar? Quem está sendo atacado aí? Quem está sendo atacado? Mas quem crê que com a força de Deus vai atacar o calcanhar do inimigo? Glória a Deus. Existe uma profecia em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15. Lá diz que o descendente da mulher seria mordido no seu calcanhar, porém ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher nós cremos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Na cruz ele foi mordido pela serpente, porém na cruz ele esmagou a cabeça da serpente. E ele diz em Romanos: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele vai pegar os nossos pés e com os nossos pés ele vai esmagar Satanás debaixo deles. Vale a pena ser filho de Deus. Vale a pena perseverar em meio aos ataques. Que Deus nos dê forças e nos ajude. Vamos orar, vamos ficar de pé. Renove os seus votos com Deus hoje. Diga para Ele: Senhor, isso realmente está acontecendo na minha vida. Eu me sinto sendo atacado pela guerrilha de Satanás, pelo bando de Satanás. E ele está usando isso, ele está usando esse, ele está usando essa. Mas assim como o filho de Jacó não foi derrotado, a tua palavra nos ensina. Jesus não disse que nós não seríamos atacados. Jesus prometeu que nós não seríamos derrotados. Nós sofreremos lutas, mas nós não perderemos as lutas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, abençoa cada um de nós que aqui está. Estamos ouvindo, Senhor, a tua palavra, verdadeira palavra, palavra que não engana, palavra que não ilude, palavra que diz: prepara-te para guerrear, prepara-te para os ataques, prepara-te para as tentações. Mas palavra que também diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós seguimos aquele que venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, com ele nós também venceremos. Senhor, agora dá força aos teus servos, às tuas servas, Pai, que nunca, jamais haja no coração de nenhum deles, Senhor, o pensamento de desistir, o pensamento de parar. Não, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem nos dado forças para lutar. E agora, Senhor, aquele que nos atacou será atacado por nós. Nós não seremos medrosos, nós não seremos covardes. As lutas vão vir, mas nós não vamos parar de servir. As lutas vão vir, mas nós não vamos parar de amar. As lutas vão vir, mas nós não vamos parar de orar. As lutas vão vir, mas nós não vamos parar de evangelizar. Porque orando, é amando, é evangelizando, é lendo a palavra, é congregando, é servindo, que agora nós vamos atacar aquele que nos atacou. Nós vamos ferir o calcanhar do diabo, Senhor, da força que o Senhor nos dá, e para a honra e glória do Senhor, que morreu na cruz em nosso lugar e está nos levando para o céu, desde que permaneçamos com Ele até o fim. É no nome dele que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gostaria de pedir a oração da igreja pela família da nossa irmã Fran. Ela mandou mensagem agora, bem cedo, dizendo que a sua mãe
partiu, e a nossa alegria é que ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador alguns meses atrás. Mas ore por ela. Ela pediu que à tarde eu estivesse lá lendo uma palavra antes do corpo sair. Então, nossa oração é para que Deus conforte os corações. Amém? Que Deus dê um dia abençoado a todos. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Amém? Bom dia a todos.